Adorei. Give me 5. Para começar o vídeo, me dê a sua mão e vamos, né? Miguel, nós tivemos umas conversas muito interessantes e eu falei assim, não, Miguel, isso tem que ser um vídeo, porque as pessoas precisam se sentir solidárias, porque elas também têm esses pensamentos, né? Eu acho que tudo que a gente puder fazer um eco, dizer assim, olha, a gente também pensa e também pode ser assim, eu acho isso muito benéfico. Com certeza. Vamos lá. O que você me diz? Um pouco das nossas experiências. Bom, eu tive muito direto no trabalho, né, durante muitos anos, como acho que a maioria dos que estão vendo os vídeos, eu continuo ainda trabalhando. Hoje já de uma forma diferente, né? Hoje eu já sou um profissional autônomo, então eu tenho uma liberdade que eu conquistei, eu acho que também os profissionais autônomos entendem, é uma liberdade que tem um preço, mas é uma certa liberdade. Mas dentro disso, o que levou a tudo isso, né, que a gente estava conversando, foi o quanto a gente realmente materializou as coisas que nós dissemos que queríamos, as coisas que nós falamos que iríamos fazer, as coisas que nós desejamos para nós mesmos. Então, a nossa conversa foi muito sobre a distância entre a minha palavra e a materialização, que é a minha palavra. O poder da palavra e o poder da ação, né? Reunir essas duas coisas para o benefício de todos e o nosso incluído, né? Essa coisa da compaixão é bem interessante porque se fala muito na compaixão pelo outro, mas você só entende aquilo pelo outro quando você tem por você. Então eu acho que a gente precisa estar melhor para poder passar o melhor para o outro também. Então a coisa da palavra e da materialização eu acho que são fundamentais. Vamos dar nome aos bois? Claro. Diga lá. Eu acho que se você não colocar em prática, né, no seu dia a dia, aquilo que você já entendeu intrinsecamente, seja por conhecimento, seja por prática meditativa, seja por um acesso de divino que você teve. Botar as palavras para caminhar. E botar em ação o que caminhar. você entende realmente, né? Então, se eu entendo que a Terra é o local onde eu vou viver pelos 80, 100 anos que nós temos aqui, e eu vejo que há tanta miséria em volta de mim, eu tento identificar de onde essa miséria vem. Eu tento identificar se aquilo que eu tenho feito tem gerado alguma fonte de miséria. E se alguma miséria que esteja em volta de mim, eu posso supri-la e acabar com ela. Por que eu estou me limitando com a escassez, né? Por que eu tenho que ficar observando a escassez? Quando a abundância está toda à nossa volta, né? Então a miséria é um fruto da escassez também. E é muito interessante porque isso também é uma coisa digital. Porque nós podemos estar na mesma cidade, na mesma rua, você observar uma miséria e eu não, ou vice-versa. Exato. Né? Porque é preciso ter como fosse um eco, né? Um efeito imã daquilo ali. Então, mais uma vez, das coisas digitais. Mas eu acho que vamos esmiuçar um pouquinho mais, Sim. Que eu acho bacana, é um assunto Sim. muito bom, porque vai nas nossas crenças limitantes, né? Vai em uma delas, a qual a gente está, vamos dizer, ao perigo da escassez, ao momento que nós não pensamos em si quanta abundância nós estamos criando. Então, assim, eu acho que quando você tem uma sensação de escassez, né, você tem que analisar quanto a mente está gerando a limitação daquilo que você realmente precisa. E aquilo que você realmente precisa é o que você tem que ter certeza que os outros também vão ter acesso. Pois é, aí vem a história da acumulação, né? Como que os outros vão ter acesso se eu estou acumulando tudo para mim? São minhas coisas, meu terreno, meu espaço, minha vida, meu dinheiro, minha comida. Minha família, minhas ideias, né? Minha autoria, né? É aquela autoimportância tão frequente que nós sentimos e manifestamos, né? Você concorda com isso? Concordo, né? E infelizmente é ela que gera a escassez no outro. Porque quando você quer tudo para você, alguém está ficando sem. A redistribuição precisa acontecer de uma maneira mais
igualitária. Eu já ia falar equânime, mas equânime é outra coisa. Então, assim, eu acredito muito, Miguel, nesse ponto, que tem uma história, o poder da palavra. O poder da palavra, inclusive, é uma prece budista para poder fazer um fechamento das coisas. A gente diz, pelo poder da palavra, que isso se torne realidade. Né? Então, é quando você manifesta as coisas com tal verdade e com tal... uma coisa visionária, não vai acontecer porque eu estou acessando aquilo que é verdadeiro, tanto para mim quanto para o outro, né? Então, pelo poder da verdade, que isso se torne uma verdade. Isso é uma maneira, é uma oração muito forte de acontecer. E a nossa palavra, ela está muito corriqueira, ela está muito... Porque a tecnologia fez com que a palavra fosse uma coisa assim, usada a boca, a torta direita, sabe? Então, assim... palavras ao vento, né? Palavras ao vento, né? O que você está falando, o que você está manifestando, o que você vai dizendo, o que você vai fazer, que você quer, ou que você deseja, ou que você vê no outro e não corresponde, as suas atitudes não correspondem. Então vamos colocar um exercício. Vamos lá. O monge que vai à feira e leva as pedras brancas e pretas no bolso. Durante as 8 horas do seu trabalho, ele coloca em cima da mesa uma pedra preta quando ele tem uma mente incorreta. E uma pedra branca quando ele tem uma mente correta ou um pensamento correto. O que é uma mente incorreta e o que é um pensamento correto? Baseado no seu ego de existência separada do todo ou não. Isso. Acreditando que todas as coisas são sólidas, que elas existem por si mesmas, quando tudo não passa de uma construção mental. Então, a cada pensamento desse, pedrinha preta, ou feijão preto. Né? Agora, toda vez que você tiver a compaixão, entender a universalidade de todas as coisas e tiver participante ativo nisso, quanto pensamento, quanto oração, quanto exercícios da mente mesmo, né, de pensar o bem mesmo em situações, vamos dizer assim, que você até pensaria algo ruim, acho que uma pedrinha branca cai bem, né? Fica correto. E assim, cada vez que você sente e manifesta dentro do seu coração e na realidade que o outro merece ser tão feliz quanto você, né? Que as coisas não tem que ser só por aquilo que você quer, mas o outro pode estar... A verdade, ela é muito múltipla. Pega 2 pedrinhas brancas. Adorei. Então, porque é o que nos faz iguais. A pulga é igual ao elefante, que é igual a gente, que é igual aos nossos mestres. É o desejo de ser feliz, o desejo que todos os outros sejam felizes. Quanto mais a nossa palavra e a nossa ação estiver coordenada, em uníssono, né? mais em equilíbrio e harmonia estaremos com o nosso universo, com o nosso dia a dia. Essa que importa no final. Então, há muitos anos eu falo para as pessoas assim, vamos fazer um mandala pessoal. Que nem o jogo da velha. Pega uma folha de papel, divide, corta assim, 9 espaços, coloca no meio. O que você quer? De verdade, o que você quer com essa sua vida? Eu e Vi, o que eu quero como essa vida como eu vi? Eu quero aqui, o centro do meu mandala é a minha libertação, o meu awakening, o meu despertar, iluminação, a palavra que você entenda como isso. Então, e aí eu posso colocar ao redor o que eu estou fazendo para isso? Né? Será meu trabalho correto? Será a minha fala correta? Estou eu me comportando quanto à maravilha que eu desejo para mim? Quais as minhas ações diárias são despertas? Né? Estou vendo no outro, o que eu estou querendo que o outro me ajude a despertar? Ou estou eu querendo ajudar que o outro veja o quanto ele pode estar na presença espontânea, que já é um despertar contínuo, né? Então, eu vejo esse mandala como um exercício que qualquer um pode fazer e vai nos ajudar. Não importa que o seu não seja o despertar, você quer como isso uma sensação de serenidade, uma felicidade constante, ou você quer ter um filho, tem pessoas que têm esse sonho, né? Uma família estável, você quer conquistar uma independência financeira,
Porque você também pode ter um mandala geral e um mandala necessário para que isso aconteça, né? Tipo assim, eu preciso gerar um pouco mais de renda. No mundo digital, a cada sua necessidade, né? Exatamente, né? Então eu acho isso muito importante, que a gente veja isso e que o que eu estou fazendo para que esse meu desejo central, para que esse meu objetivo, essa minha meta aconteça. Todos os dias, o que eu estou fazendo para o meu despertar? No momento que eu desperto de manhã, já, né? Porque o próprio despertar já é um despertar, né? Com certeza. É daí que tudo começa. E aí, então, Miguel, o que mais que a gente fala para as pessoas sobre a palavra? Olha, que ela se faça carne, que não se diga coisas que não se queira fazer. Evite falar o que não se vai fazer. No princípio era o verbo. Porque senão fica na intenção. Já e a dizia, intenção, já dizia que não é só... Já dizia o nosso velho querido Jesus, né? Ou da onde veio tudo, né? No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Aí você falou essa coisa tão bonita, então fala mais um pouco sobre isso. Eu acho que se você não tiver uma atenção à sua palavra, ela não terá o valor correto para o seu universo. Você, falando de acordo com o que você faz, você vai tornar mais material aquilo que você pensa. E quanto mais você falar e menos fizer, menos força essa palavra terá em se materializar ou se tornar carne. Aí você pode estar se perguntando isso. Então, eu devo falar menos? Fale mais correto. Fale mais correto. Mas lembre-se de que silêncio, pelo menos para mim, eu acho que Miguel concorda com isso. Silêncio não é ausência de palavras, não é ausência de música ou desse ruído do ventilador que está aqui conosco. Para mim, silêncio é o espaço interno, é o que quer aconteça, não modifica o seu coração. A sua intenção permanece perfeita, né? Então, o que quer que aconteça não te move as águas, né, do seu objetivo. Isso para mim é silêncio. E o silêncio vai evitar aquelas palavras não bem geridas, né, em momentos de reação direta a situações difíceis. A gente gera palavras e fala até que odeia um ou que mataria algum por um momento, e não se deve materializar esse tipo de pensamento se se tem um espaço interno, primordialmente, para se entender a sensação e se romper a conexão, que isso se torna uma palavra. Gurdjieff, no momento da morte do pai dele, ele escutou palavras que modificaram toda a sua vida. O pai de Gurdjieff falou assim para ele: se eu posso te deixar uma herança, eu te digo que você só responda a alguma coisa 24 horas depois. Ou seja, é também um exercício. Porque o que quer que a gente pronuncie quando está com muita raiva, muito infeliz ou muito alegre, tende a ser incorreto. Tende. Então, se você espera 24 horas para dar aquela resposta drástica... A palavra correta. Vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Mais alguma coisa de palavra? Não, vamos contar as pedrinhas. Vai, mas eu tenho então mais uma coisinha para dizer sobre palavra, que é uma palavra chamada dukkha. Dukkha quer dizer reação, reagir, né? E que o Buda ensinou e que foi traduzido por sofrimento. Tem até um vídeo sobre isso já no canal. Não é sofrimento, não é que a vida é sofrimento, é que a vida é reatividade. Então, a vida, o sofrimento vem pela maneira como você reage. E a palavra é uma das grandes reações, né? Você está reagindo a uma outra palavra, ou reagindo a um comportamento, ou reagindo ao seu engano, né? Então, assim, vamos esperar para reagir, vamos ficar mais na presença e saber que quando a gente reage, a gente vai para a dualidade. E cada vez que a gente está na dualidade, a gente está no sofrimento. Então, a palavra, ela não pode separar, ela tem que unir. Muito bonito. Pelo poder da palavra, paz interna e paz em todos vocês. Agora e... Sempre. Isso.